tudo bem? Bem-vindos! Que coisa boa estar aqui com vocês finalmente. Estava muito ansiosa por esse momento, por essa noite, e eu quero já comentar com vocês a ideia desse nosso encontro. Eu quis trazer para esse mês da mulher essa série de lives chamada A Mulher do Futuro, mas é só uma provocação, né? Por quê? Porque a gente sabe que o futuro mesmo não existe. A gente tem o quê? A gente tem o presente, a gente tem o hoje. Mas então por que a mulher do futuro? Porque é importante que a gente reflita hoje para a vida que a gente quer ter depois, para a vida que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para o tipo de sociedade que a gente quer deixar. Os assuntos que eu escolhi para esta série A Mulher do Futuro são conversas instigantes e hoje o assunto então é direito. A gente tem a primeira conversa instigante com a Gabriela. Tudo Boa bem? Noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Como estão? Eu sou honradíssima de ter você aqui, de verdade. A Gabi é uma advogada feminista, ela é fundadora do escritório Gabriela Souza Advocacia, que é o primeiro escritório só para mulheres aqui do sul do país. Também ela é professora no Unificado e é coordenadora do movimento Brasil Me Too. Muitas mulheres devem saber já, né? Aquele movimento que começou nos Estados Unidos. E é sócia da Escola de Direito das Mulheres. É porque precisa de uma escola de direito das mulheres que a gente está aqui conversando hoje. Então, minha querida, o teu escritório, o teu trabalho, a tua jornada, ela é toda pautada no seguinte: conhecimento jurídico empodera mulheres. Por que você acredita nisso? A gente trabalha com os direitos das mulheres, que é logo uma consequência direta de trabalhar com violação dos direitos das mulheres, né? A coisa que eu tenho mais profunda é que o conhecimento jurídico e o conhecimento de forma geral e ampla, ele é libertador, né? Muita gente não gosta da palavra empoderamento e não usa. O conhecimento, ele empodera porque ao longo de toda a história nós tivemos os nossos direitos negados. A gente está correndo uma corrida que a gente começou muito atrás e carregando muito peso, né? Então, se a gente for fazer uma lógica, as mulheres têm direitos há menos de 200 anos no mundo. A gente está em busca de uma nova realidade, um novo pensamento jurídico, porque o que está posto é um pensamento que não foi construído por mulheres, que foi construído através de uma lógica de homens criando leis que protegem homens, que favorecem homens. E aqui ninguém odeia homem. E isso é uma coisa que a gente sempre é importante falar, né? Para não ficar... Ah, mas olha só, veja bem, por que não tem um escritório de advocacia para homens? Porque aos homens sempre foi dado o direito. Qual direito? Todos, absolutamente todos. E nós, mulheres, precisamos batalhar, e mulheres brancas precisamos batalhar menos do que as mulheres negras, e a gente precisa entender que os direitos das mulheres, eles também têm essa questão. Para a gente começar a entender por que o conhecimento jurídico empodera, porque quando uma pessoa tem poder, ela tem mais facilidade de exercer, ela conhece. Quando me chamam para falar sobre a Lei Maria da Penha, eu falo que não é uma questão de se acontecer, é uma questão de quando acontecer, porque a gente mora no país que é o 5º país mais violento do mundo para uma mulher existir. E aqui no Rio Grande do Sul, de forma mais específica, a gente está no 3º estado mais violento do Brasil. Vai chegar perto uma amiga, uma conhecida, né, alguém da família, uma empregada que trabalha na tua empresa. A gente vai precisar saber o que fazer nesse caso. A Magazine Luiza, ela reviu a vida dela inteira quando ela se deparou com uma questão de violência que ela não tinha sequer observado que isso acontecia. Então a gente precisa abrir os olhos e parar com essa história de que é uma leizinha menor, que são direitos menores, e sim validar nossa luta e cada vez mais ampliar o conhecimento, levar, conversar e falar para que mais mulheres tenham acesso, que mais mulheres tenham a oportunidade, a chance de conseguir exercer os seus direitos. E a gente só faz isso conhecendo e entendendo, né? Gabi, tu tocou num ponto que eu gosto muito, que é a questão de homens, nós não odiamos vocês. Não, nós queremos, inclusive, que vocês assistam essa live, passem para outras pessoas que apoiem esse tipo de iniciativa, porque se o poder sempre foi dado a eles, foi feito por eles, agora está na hora deles abrirem a cabeça também, né? Principalmente, talvez eu diria,
Mas a gente sabe que muito começa por nós, tu sabe isso muito mais, né? Tem que começar por aqui. E é isso que a gente está fazendo, lançando essas sementinhas. E mexer numa zona de conforto, né? Fazer parte de uma transformação social que a gente busca pela equidade de gênero não é confortável para ninguém. Eu não gostaria de passar o dia trabalhando com violência doméstica, eu não gostaria de lidar com as coisas terríveis que no trabalho a gente lida. Mas isso é o que eu trabalho e é aqui que eu mexo na minha zona de conforto. Eu convido quem está assistindo, e os homens principalmente, a entenderem que a gente não quer passar por cima, mas que eventualmente ele vai ter que dar um passinho para o lado, talvez um passinho atrás, para que a gente chegue, né? Para que a gente esteja do lado e que sigam nessa luta conosco, sendo nossos aliados em uma luta e respeitando o nosso lugar de fala, o nosso lugar de protagonismo, né? O nosso lugar de luta. A gente está numa semana de luta. É importante a gente falar isso, mas também lembrar para nós mulheres que a gente não é escola. A informação tá aí, em todos os lugares, a gente pode buscar, né? Tanto mulheres quanto homens. Os homens, eles têm que também se interessar por essa pauta, não apenas por ter filhas e esposas, mas sim porque somos todos humanos e a gente está falando de violações reiteradas aos direitos humanos das mulheres, que acabam virando costumeira. Há 2 semanas atrás, o STF começou a encarar a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra em júris. E a gente está falando de 2021. 2021. Quando a gente fala que a gente está muito atrás nessa luta, é disso que a gente está falando. Sabe, sorriso amarelo? Eu acho que é meio isso, né? Porque como assim comemorar? Mas, poxa, pelo menos, né? Nunca é tarde, enfim. O ano passado a gente teve um caso nacional, que teve uma repercussão nacional, que foi o caso da Mari Ferrer. E eu percebi o quanto de mulheres não sabiam se posicionar em relação a isso. Ficavam apegadas ao termo jurídico, aquilo que foi amplamente divulgado nas redes, e os homens, então, nem se fala, mas assistiam aquilo e não tinham subsídios para pensar numa postura em relação àquilo que ficou nacional, né? Eu sou muito favorável a gente falar simples no direito. Termos são necessários e o estudo do direito, ele é fundamental, mas não existe um direito sem a compreensão dele. Então eu preciso que o direito chegue às pessoas. E eu percebo muitas vezes que a gente fica usando termos técnicos e puxando, e isso afasta as pessoas. Por isso que quando eu falo da gente ampliar o conhecimento e explicar, a gente tem que tirar um pouco essa coisa engravatada, falar complicado e chegar a quem precisa, porque se nós somos mulheres e a gente não tem 200 anos na história que a gente pode estudar, então a gente também tem que falar para se entender. E uma coisa que eu percebi antes de abrir o escritório é que as mulheres têm medo de exercer os seus direitos. Porque também judiciário, também tudo isso foi responsável por algumas violações e ainda é, como a gente pôde ver no caso da Mari Ferrer, como a gente vê em outros tantos casos. Então, a gente perdeu o medo disso e falar de uma forma mais simples faz com que também as pessoas se aproximem, que elas tenham facilidade de conseguir, de dizer, opa, mas peraí, o que eu posso fazer? Por que a gente só fala do direito da mulher no Dia da Mulher? O que a gente vai fazer nos próximos 364 dias? O que as empresas vão fazer de políticas internas para suas funcionárias, para combater o assédio, né? O que o governo vai fazer com política pública? O que os homens que deram rosas vão fazer para mudar o seu comportamento? O que os filhos vão fazer quando a gente diz quem lava a louça é a menina? Então, qual é o nosso papel no próximo ano para que a gente melhore de fato? Não é só no Dia da Mulher mesmo, muito pelo contrário, o Dia da Mulher é só um reflexo do que a gente tem que fazer todos os dias, porque a Lei Maria da Penha, ela fala que é a obrigação de todos, da sociedade, da família, individual, do governo, todos têm a obrigação de trabalhar para erradicar a violência doméstica do nosso país. Os números da violência no Brasil são alarmantes e a gente faz uma vista grossa, não, mas eu não quero olhar isso, esse assunto é difícil, e é incômodo. A gente tá falando de violência, é óbvio que é incômodo, mas então vamos enfrentar, né? Na minha audiência aqui a gente fala sobre estilo, sobre comportamento, mas eu tenho sempre esse cuidado, Gabi, de trazer essa reflexão. Tanto que o meu slogan é looks incríveis vem de dentro. Eu acredito naquela transformação que vem de dentro para fora.
E no meu caso específico se manifesta então em linhas, formas e cores. Estou trazendo esse assunto não sem muito pensar nele antes. Sabe, cara, mas fiquei pensando como que a minha audiência vai receber isso? Depois eu pensei, meu, assim como eu também recebi isso lá atrás, desse jeito. Eu também sou mulher nesse mundo, nesse país, nesse contexto. Então é claro que é importante, de alguma forma a gente vai trazer isso. Tanto que eu lancei caixinhas de perguntas, né, na semana, desde que eu anunciei, e eu tive poucas interações, mas as perguntas que eu tive foram muito interessantes. Eu vou te colocar uma agora. Ela veio de uma cabeleireira, tá? Qual a melhor atitude quando percebemos que alguma cliente passa por maus tratos? Sempre tem pouca interação. Não é legal falar de violência, assim, dói na gente, né? A gente já tá num momento de pandemia, mas sempre que vem, as pessoas que estão nos vendo, elas estão atentas e elas vão se tornar multiplicadoras, assim como tu quando me ouviu, né? Então, se a gente atingir uma pessoa que esteja ouvindo e esteja precisando e que talvez se sinta mais confortável, mais consolada ou mais encorajada, a gente já teve um grande sucesso, né? E o que eu faço quando tem uma cliente que eu percebo que está numa situação de violência? Bom, eu acolho essa mulher, eu tenho perseverança nela, eu tento mostrar uma outra perspectiva. Falar, olha, eu ouvi tal coisa, olha, tem tal lei, de repente vê tal filme. O ciclo da violência, ele explica o motivo pelo qual as mulheres passam tanto tempo dentro de um relacionamento que muitas vezes é abusivo. O ciclo da violência começa numa lua de mel, é bom demais, amor romântico, daqueles de propaganda de margarina. Gente, achei o meu príncipe. E a gente é criada para buscar o príncipe. Claro. Logo na sequência dessa fase vem um aumento de tensão, que a coisa já começa a ficar presa na garganta, assim. E sempre aí acontecem episódios de isolamento, de manipulação. Ah, tua família nos afasta, tuas amigas são isso. Eu não gosto que tu use dessa roupa porque eu quero que tu fique só pra mim. Né? O ciúmes é o tempero do amor. E a gente vai tolerando, mesmo que de vez em quando apareçam uns sinais ali que depois a gente percebe, opa, aquilo ali foi o começo de tudo. Logo na sequência disso, vem um ataque violento, que pode ser, sim, uma violência física, uma violência sexual, mas pode ser também uma violência verbal, né, uma humilhação, uma coisa que seja muito forte. Por que se fica tanto tempo nesse ciclo? É porque logo na sequência a gente retoma ele do início. E aí a gente tem uma nova lua de mel, flores, terapia, viagem, eu vou mudar, eu não quis fazer aquilo, eu fiz isso porque eu te amo. E logo na sequência aumenta a tensão e depois nós temos um outro episódio de violência que é ligado intimamente. Não, agora a gente vai fazer aquela segunda lua de mel que a gente quis e que a gente tanto sonhou. E isso não acaba. Ao mesmo tempo que dá, tira. E nós somos ensinadas desde pequenininha que esse é o amor. E a gente confunde. A violência doméstica, ela é tão severa e enfrenta tantas dificuldades porque a pessoa que comete a violência também é a pessoa que a vítima ama. Ele é um episódio social. Por isso mesmo que a gente entende que há uma diferença. E por isso mesmo que existe uma lei para proteger mulheres e não para proteger homens. Não existe Mário da Penha, porque não há necessidade dessa proteção social. Como que eu ajudo essa cliente, essa amiga, né? Compartilhe um post, dá uma dica, te oferece para de repente ajudar, olha, dá para ser desse outro jeito. E pensa, porque esse ciclo, a mulher não tem como ser arrancada desse ciclo. Ela precisa internalizar, perceber, para daí depois ter força. Uma mulher que tu leva a força para a delegacia, ela não vai, né? Mas a gente precisa sempre se mostrar disponível e entender esse ciclo também é entender por que a mulher vai e volta. Não é porque gosta de apanhar. Não gosta, ninguém gosta, né? Mas tá tão fragilizada, tá com essa autoestima tão diminuída, tem toda essa questão que ela acaba ficando. Alguém tá perguntando aqui se é verdade que a medida protetiva é válida por 3 meses. A vítima, ela comparece à delegacia da mulher e hoje, pela pandemia, já há delegacia online, então, para fazer esse boletim de ocorrência. E lá mesmo se encaminha o pedido de medida protetiva. Atualmente, em Porto Alegre, ela dura 6 meses, que é renovável pelo período de 6 meses ou enquanto durar a emergência, o quanto for necessário
para a vítima. Mas isso varia de cidade em cidade, porque em Floripa, por exemplo, são 2 anos. E é importante sempre a vítima lembrar que, tendo uma medida protetiva, ela não pode também entrar em contato com o ofensor e precisa ficar muito atenta ao período em que a medida protetiva dura para pedir a renovação, porque senão ela acaba e muitas vezes a vítima não busca e logo na sequência acontece um episódio de violência. E é importante a gente falar de medida protetiva, porque aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se eu não me engano, 96% das mulheres que se socorreram de medida protetiva o ano passado não perderam a vida. A gente fala que uma medida protetiva é só um papel, tem mulher que morre, mas não. Uma medida protetiva é uma certeza muito grande de segurança e é muito importante que a mulher busque e que não tenha vergonha. A vergonha é agredir, que conte para as pessoas, que mostre. Quando uma mulher tem uma medida protetiva, o porteiro precisa saber. A pessoa que trabalha contigo precisa saber. A medida protetiva ela precisa ficar na bolsa, porque se acontece alguma coisa, eu tenho ali para dizer, olha, descumpriu a medida protetiva, e descumprimento é crime, né? Então, quem descumpre pode até ser preso. Isso expõe o agressor, o ofensor, né? Isso. Então, ele é que tem que ficar envergonhado. A Cleoni está dizendo ali, ó, que ela fez uma denúncia e ainda não fizeram nada contra o agressor. Isso eu imagino que ocorra muito, né, Gabi? E aí a gente precisa ver quando foi feita a denúncia, o que está sendo feito agora, e a gente precisa observar cada caso, como está andando. Vamos buscar informação na delegacia, né? Vamos dar uma ligada, entender, será que já virou processo? Será que, enfim, né? Perceber todas essas questões, porque muita gente faz uma medida protetiva, vira as costas e nunca mais volta, tipo, tá, fiz agora. Mas a gente precisa proteger o nosso direito, isso inclui levar documentos, questionar, buscar informações, e isso é difícil, porque de vez em quando já foi dolorido o suficiente fazer esse registro, né? A gente não quer mais. Então a gente também tem que entender, e isso é muito importante, quando a gente fala dos direitos das mulheres, a gente fala de diversas dimensões, a gente não fala só de um direito criminal, de um direito civil, a gente fala de entender todo o contexto social que uma mulher que sofre violência vive, né? Como que a nossa estrutura social foi feita, e ela foi feita baseada nessa violência contra as mulheres, e a gente está devagarzinho lutando para mudar. Baseado no fato de que ela vai esquecer ou ela vai cansar, né? Então, eu acho que o apelo também vamos fazer tudo como manda o figurino, assim, papel, documento, insistência, pelas vias certas, né? Pela porta da frente, vamos dizer assim. Sempre brinco, tenta tirar o direito de um homem. No outro dia, ele tem 3 escritórios de advocacia contratados, 15 liminares, um corpo jurídico imenso. Agora tenta tirar o direito de uma mulher. A gente recua, a gente se esconde, a gente chora, a gente fica triste, a gente se desespera, a gente não sabe para onde correr porque a gente não teve esse conhecimento. Eu fui ensinada que eu preciso ter medo de algumas situações. Os homens são ensinados de que o direito é deles, ninguém tira, onde já se viu. E a gente precisa também entender e começar a deixar de ter medo e exercer os direitos. E direito da mulher não é só a Lei Maria da Penha, não é só divórcio, a gente paga imposto, a gente consome, somos empregadas, empregadoras, empresárias. Então a gente precisa entender que essa lógica, ela funciona pra gente e a gente tem que usar ela sem medo de repente ter que buscar uma ação, porque é isso, a gente precisa ocupar esses espaços. Me parece que é como se fosse assim, são direitos humanos, não tem a questão de gênero, mas que droga, a gente ainda precisa falar de gênero, né? É a mesma coisa que Dia da Mulher, né? Não precisaria existir o Dia da Consciência Negra. No mundo maravilhoso não precisaria existir, mas por enquanto precisa. A gente tem que ouvir você falar e se posicionar como se a gente fosse humanos recém-descobertos, que somos humanos, né? Para buscar o básico. Mas vocês são marcianos? Eu não tô vendo anteninha aqui. Então a gente vai defender o direito humano sim, gente. Gabi, eu vou te fazer então a segunda pergunta que veio. Ela é professora universitária e ela perguntou assim, existem algumas palavras que sejam usuais quando a mulher está passando por essa situação de assédio moral ou violência moral? O assédio ele também pode acontecer sem palavra. Eu posso parar de passar atividades para aquela funcionária. Eu estou assediando porque eu estou isolando ela. Eu posso parar de falar, eu posso suspender de forma reiterada. E existem diversas questões. Eu não sei se ela quis saber de algumas palavras que a vítima escuta, enfim. Tinha entendido que era a vítima. E a vítima poderia expressar, talvez, pedindo socorro? Comunicar.
os superiores hierárquicos, por escrito sempre, porque quando a gente fala de direito, a gente também fala de prova, né, gente? Então vamos mandar por escrito e verificar, porque em algumas situações de assédio, e aí a gente volta de novo a pegar aquele poder pra gente. Não é só o empregador que pode dar justa causa no empregado. O empregado que sofre algum tipo de assédio, a empregada que sofre assédio sexual, se não socorrida, se não verificada, ela pode e deve dar uma justa causa, uma rescisão indireta no seu empregador, de dizer, olha, tu tá tomando uma justa causa porque isso não pode acontecer, esse é o meu lugar de trabalho. E o assédio no ambiente de trabalho, ele é devastador muitas vezes porque aquele é o ambiente em que a mulher está buscando uma libertação de um relacionamento abusivo em casa. E aí, poxa vida, veja como é difícil. Eu sofro assédio na rua, eu me incomodo em casa, eu me incomodo no trabalho, não tenho um lugar de paz. É importante a gente entender esses mecanismos. Como que eu vou buscar isso? Ah, mas onde é que já se viu eu dar justa causa no patrão? Mas, gente, isso acontece, né? E todo tempo na justiça do trabalho. Por que a gente tem medo de fazer isso? Se tá ali uma prova, e muitas vezes tem fotos, vídeos e outras tantas coisas, e o relato da vítima tem uma validade muito importante. Existem diversos movimentos de fazer o sinal com a mão, né, do X vermelho, de pedir uma máscara roxa nas farmácias. Existem vários projetos que também ajudam nessa denúncia, né? Como, por exemplo, o projeto Justiceiras, que é um projeto que surgiu na pandemia e que a vítima pode ir denunciar, contar, pedir ajuda. E isso é importante, porque aí se cria uma rede de apoio para dar esse empurrãozinho inicial. Poxa, eu vou contratar uma advogada, eu vou conversar, a gente tem essa coisa de amor romântico, então eu vou casar, mas eu não quero nem saber de regime de bens, porque quem casa quer casar para sempre. Poxa, vamos começar a criar uma cultura de nos empoderar dos nossos direitos, de entender os nossos direitos. O que vai acontecer? Eu quero muito que seja para sempre, mas olha que legal que vai ser para sempre se todo mundo estiver seguro. Existem diversas violências que acontecem nos divórcios, violências patrimoniais significativas, mulheres que perdem toda a sua força dentro de processos de divórcio e acabam cedendo patrimônio, passando por diversas situações, em lutas muito severas, para não se incomodar mais, para não adoecer. A gente precisa trabalhar a prevenção também, né? Claro. Não é o problema de casar, buscar, conhecer, entender, todo mundo junto. E é isso que eu provoco quando eu digo que, gente, vamos conhecer os nossos direitos, né? Nós mulheres aqui sabemos que a violência não está atrelada à classe social. Isso existe em todas as classes sociais. Inclusive, eu vi uma frase, na pandemia, o ano passado, a frase dizia o seguinte: você conhece uma mulher que sofreu violência, ponto. Isso não é uma pergunta. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa violência no nível moral para essa mulher que também sofre violência moral, assédio, essas coisas. Porque aí eu acho que vem muita questão de vergonha, né? Eu acho que vergonha é um sentimento que foi posto pra gente ter, como também uma estratégia de controle de narrativa do tipo, não denunciem, mulheres, fiquem quietas, apanhando em casa, em silêncio, é o silêncio de vocês que importa. E muitas vezes nós somos ensinadas disso. Como que eu sei que tá acontecendo alguma coisa? Se tá perguntando isso é porque talvez tu já saiba que tá acontecendo alguma coisa, porque a gente não é louca, a gente não vê pelo em ovo, né? E eu costumo dizer que sempre que uma mulher se questiona, será que é porque tem um fundinho de verdade? Tem que começar a observar com cuidado, e a gente tem que validar o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente se sente. Porque existem percepções diferentes, então uma mulher talvez não se sinta violentada com questões que são muito sérias. Porém, a gente precisa entender o que aquela mulher está sentindo. Ele gosta de brincar de beliscar e eu não gosto. Gente, então é violência física, né? São 5 os tipos de violência. A violência física, que todo mundo acha que é só roxo, que é olho roxo, machucado, quebrou costela, mas que também é um puxão de cabelo, um beliscão. 97% das vítimas de outras violências têm estresse pós-traumático. Não foi provocado por um soco, mas te dá um sintoma físico, né? Aí nós temos a violência moral, fere a honra da mulher, calúnia, injúria, difamação. A violência patrimonial, que faz com que muitas mulheres fiquem atreladas a relacionamentos, mas que não é só dinheiro. Certidão de nascimento dos filhos, documentos do patrimônio na hora do divórcio, chave de casa, instrumentos de trabalho,
dinheiro, né? Acesso aos bens, acesso à conta. A gente tem a violência sexual, que também não é só um estupro. É um estupro marital, obrigar a ter filho, obrigar a não ter filho, comercializar o sexo, obrigar a tomar anticoncepcional ou não, obrigar a qualquer coisa que limite o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. E a gente tem aquela violência, que é a violência psicológica, que é uma violência na alma, né? Porque muitas vezes ela não deixa marcas físicas, mas ela deixa marcas internas muito profundas, porque ela é uma responsável. Diminui a autodeterminação, a capacidade daquela mulher de gerir as suas próprias escolhas, e isso tem um reflexo muito profundo na vida da mulher. Manipulação, chantagem, perseguição, humilhação, é tanta coisa. E a gente acha que não, que eu tô louca, ou eu não tô, ou gente, eu não vou pedir uma medida protetiva por causa disso. Eu vou deixar as medidas protetivas para quem precisa. Mas na verdade a gente precisa começar a entender os sinais. Isso não tá me fazendo bem. O afastamento ele vai ser importante para esse momento de ruptura, para depois uma mulher conseguir refazer a sua vida. A Maria da Penha, ela fala que a vida começa quando o medo termina. E muitas vezes a gente não tem medo de uma violência física, mas a gente está tão exposta àquela violência psicológica, né, que aquilo vai nos matando a conta-gotas. Quais são os indicadores de que uma mulher está passando por uma violência e o que se pode fazer além de indicar fazer um BO? Tu disseste que é apoiar a mulher, né? Porque às vezes fica muito fácil a gente dizer assim, vai lá na delegacia. Existem indicadores de risco. Se existe alguma arma em casa, isso é mais risco, não significa que não existindo não há violência, muito pelo contrário, né? Claro. Toda violência desses tipos que eu falei, que acontece em ambiente íntimo, doméstico ou familiar, é violência doméstica, e qualquer uma delas pode ser uma tentativa de feminicídio ou pode ser uma ofensa, me chamou de tal coisa. As duas dão direito à medida protetiva de forma igual para um afastamento e para a recuperação da mulher. Não há um escalonamento. É claro que tem questões que são crimes severos e precisam ser levados inclusive a júri, mas não significa que uma violência que não deixe marca corporal não vá ser observada e não vá ter a devida proteção. No último ano, a gente teve 93 mil medidas protetivas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 93 mil. É muita coisa. Meu Deus. Levando em consideração ainda que esse é um número muito subnotificado, cerca de 20% dos casos são levados. Então, para a gente ter uma noção do que é o tamanho e a repercussão dessa violência. Então, os indicativos que levantam um pouquinho mais de atenção, né? Porte de arma, coleciona faca, tem estilete, tem arma. Uso de drogas, dependência, doença psiquiátrica não tratada. E aí a gente começa a verificar as questões da pandemia também, né? Porque a pandemia, ela acentua a situação, porque a gente há um afastamento das famílias, as pessoas elas estão sozinhas em casa, muitas mulheres com seus agressores. Há um desemprego, o que também desestabiliza, uma crise, né? Que tá todo mundo nervoso, não sabe o que vai fazer. E agora a gente aqui nessa bandeira preta, reação de álcool, de droga. E o que eu vou fazer? Bom, eu vou prestar atenção na minha vizinha. Se eu ouvir alguma coisa, eu vou bater na casa dela de máscara, não vou tocar em nada e vou dizer, vem pra cá. Eu vou abrir minha casa. Eu vou me comprometer, a gente precisa se comprometer com a luta. A luta também é importante nas redes sociais, mas não é só isso. Eu vou me comprometer. Eu vou ajudar ela a fazer o boletim de ocorrência, eu vou lembrar que pode ser online, mas eu também vou, de repente, ficar com os filhos dela. Eu vou ajudar ela a separar documento para processo judicial, porque isso é uma coisa que a cabeça confunde. Porque a vítima de violência está passando por uma situação tão agitada que de vez em quando não consegue raciocinar. Se necessário, se eu tiver condições, eu vou patrocinar. Vou dizer, olha, é isso que vai acontecer, conta comigo para isso. Você não está sozinha. Eu vou mostrar uma outra perspectiva, né? E pensar sempre, puxa, se fosse comigo, o que eu ia gostar de fazer? Como é que eu ia estar agindo, né? E estar presente e mostrar essa nova perspectiva é fundamental, porque é muito difícil romper esse silêncio, mas também é libertador, porque eu percebo as mulheres um ano depois dizendo, nossa, olha,
nessa medida, ela me ajudou, eu tô reformulando a minha vida. A Márcia traz, ela é administradora de condomínios e ela pergunta o seguinte: como podemos ajudar dentro de um condomínio? Já vivi uma situação da minha vizinha ser atacada. E existem estados, e a gente está batalhando para que no Rio Grande do Sul também aconteça, em que os condomínios vão ter obrigação legal de denunciar casos de violência doméstica. Porque assim, eu posso ligar para a polícia, posso chamar a polícia. Coisa que as pessoas não sabem é que de vez em quando eles conseguem observar, chegou 3 chamadas daquele lugar, de 3 vizinhos diferentes. Isso acaba depois, em um segundo momento em que a questão é judicializada, acaba tendo efeito. E a gente pode pensar assim, tá, o que está na lei? Ok, mas eu preciso fazer só isso ou eu posso criar uma política interna dentro do meu condomínio para poder proteger as mulheres? Será que se tiver um cartaz ali de um projeto, que nem os Justiceiras que eu falei, ou então e-mail que as mulheres possam pedir ajuda, algum grupo de WhatsApp? Eu já ouvi muitas mulheres que moram em condomínios dizendo, nossa, foi o grupo de WhatsApp do condomínio que mandou, foi lá, bateu na porta, tá tudo bem e tal, porque a gente fica com aquela coisa de que, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mete a colher sim, sabe? Porque senão a gente vai legitimar a legítima defesa da honra e toda essa idealização. Eu lembrei da Luísa Trajano, fez também, né, o ano passado, aquela campanha que eles davam uma colher, estava escrito na colher algo nesse sentido, tipo, mete sim, e era uma colher física que se dava para a pessoa lembrar, a vida é mais importante, né, do que a honra, ou suposta honra. A pergunta inicial do nosso tema todo era o que a mulher precisa saber para enfrentar os desafios do nosso tempo e transformar a sua realidade. O que tu diria, assim, para a mulher do futuro, que somos nós hoje, fazendo, né, pavimentando essa estrada do futuro, não só nosso, mas também das nossas amigas, parentes, sociedade em geral? A mulher precisa conhecer os seus direitos. E a mulher brasileira precisa saber que a gente vive num país em que o acesso à educação não é igual, que ela também vai poder conhecer os direitos e ajudar outras mulheres a exercerem os direitos. A mulher do futuro, a mulher de agora também precisa, né? Reconhecer o que as mulheres do passado fizeram por nós, a luta que foi, porque a gente está falando de uma lei, a Lei Maria da Penha, que vai fazer 15 anos agora. Se a gente for levar em consideração que em 1962 é o Estatuto da Mulher Casada, onde a mulher era propriedade do marido, deixava de ser propriedade do pai e passava para ser propriedade do marido. Então é muito pouco tempo na história, não tem 100 anos. Muitas mulheres precisaram de autorização para trabalhar, autorização na carteira de trabalho. Autorizo minha mulher a trabalhar, autorizo minha mulher a viajar. Eu acho que o conhecimento é fundamental para a gente conseguir exercer, buscar, questionar. Se eu tiver que ser a chata de estar sempre falando disso, em alguém eu vou conseguir chegar, né? E de repente essa pessoa tá ali quietinha, observando, precisando só de uma ajuda, né? Só de um incentivo. Que a gente entenda e respeite todo o passado de luta, que a gente tem mulheres que lutaram pra gente poder estar aqui hoje falando livremente, sem precisar de autorização, mas também que a gente tem uma geração nova chegando aí, uma geração de adolescentes que estão começando a vida adulta, que eles têm a idade da lei. Então, para eles, essa luta não vai mais existir desta maneira, né? Já nasceram com a ideia, nasceram, né? Eu sinto uma inveja dessa gurizada por conta disso. Eles têm outras lutas, né? Então, a gente buscar isso e entender, ter a certeza de que a gente não vai abrir mão dos direitos que já foram conquistados, mas a gente tem muitos ainda a conquistar. A Audre Lorde tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que eu não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as algemas dela sejam diferentes das minhas. O direito das mulheres, ele não é para mim só, né? Eu preciso olhar, eu preciso reconhecer, entender uma interseccionalidade e questionar e provocar e nunca parar num lugar de conforto. Por que as mulheres brancas pararam de morrer nos últimos 10 anos e os feminicídios contra as mulheres negras cresceram, né? O que tem aí socialmente para a gente entender que a gente precisa mexer nessa ferida, né? A gente vai precisar curar, e para curar a gente vai ter que mexer, né? E é isso que a gente faz. Você já está fazendo muito isso e agora aproveitando esse gancho da juventude que nasceu já dentro de um novo contexto, graças
Eu queria que tu contasse para nós, então, da Escola dos Direitos das Mulheres. Isso me parece, Gabi, parece nome de filme, parece coisa assim de, sabe, de superprodução hollywoodiana. E ao mesmo tempo é aquilo, né? Poxa, precisamos de uma escola para falar do óbvio. É a Puxa, como eu esperança que queria ter nos tido move. essa escola, né? Como eu queria ter tido essa escola quando eu comecei. Exatamente, Eu não exatamente. estudei Lei Maria da Penha na faculdade, porque eu tava É mesmo. ali, Ah, porque aconteceu, não não existia. tive nada. E quando a gente debatia isso, a gente era louca e a gente brigava. Eu tinha um colega policial que dava um arranca-rabo entre a gente. Mas aconteceu que eu entrei na Escola Brasileira de Direito das Mulheres, eu sou sócia e professora, e é uma Obrigada, escola que Dani. visa capacitar mulheres para que conheçam. A gente tem cursos sobre a Lei Maria da Penha, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, capacitação para que mais mulheres consigam se tornar multiplicadoras. Em março, a gente está com uma promoção para novas associadas e também um grande desconto nos cursos que já foram gravados, que é para as pessoas conhecerem a escola. Então, eu convido todas a conhecerem a Escola Brasileira de Direito das Mulheres. O estudo é revolucionário, o conhecimento ele é revolucionário. Eu acho que ele foi tirado da gente meio que de propósito, para nos colocar num lugar que já não nos pertence mais. A gente não vai mais Não. ficar nas sombras, atrás de um grande homem, tem uma grande... Não, cara, normalmente é na frente, cuidando dos filhos, jornada dupla, recebendo menos, e não tem nada de romântico e de uau. É uma grande sacanagem a gente ter que fazer isso. E ainda ter um ditado que diz que a gente está atrás? Ah, não, né? Então vamos nos Poxa, né? colocar no nosso lugar, buscar representatividade, falar cada vez mais, criar ações em que a gente consiga cada vez mais incentivar mais mulheres a conhecerem, buscarem e exercerem os seus direitos. E sem deixar de ser as mulheres que são, que é muito próprio nosso, cuidados, estilo, as melhores cores, essa coisa toda que a gente gosta, isso não desqualifica o nosso conhecimento, não desqualifica a nossa profissão, não desqualifica aquilo que nós somos e a nossa capacidade. Estilo é empoderamento, estilo é responsável Total. por uma grande mudança. A mulher que está se sentindo bem com o seu estilo, com o jeito que está vivendo, ela também vai sentir mais facilidade. Nós somos múltiplas, a gente vai conhecer os nossos direitos, mas isso não impede que a gente esteja arrasando. E normalmente, quando a gente está arrasando, a gente está cada vez mais confiante, né? Todas nós temos os nossos truques e as nossas maneiras, e isso é importante pra gente. A gente não pode tirar o feminino do feminista ou da luta, porque não é uma coisa ou outra. Nós somos múltiplas. E quando a gente fala que sejamos todas feministas, não significa que eu não quero cuidar de mim, que eu não quero fazer um skincare. Gente, tudo que eu mais queria era poder fazer mais isso. Mas que eu quero fazer tudo o que eu quiser. E que eu quero fazer isso sendo respeitada. Para que mulheres parem de morrer por serem mulheres, para que mulheres parem de morrer nas mãos das pessoas que deveriam lhe dar afeto, para que parem de sofrer violências nos ambientes de trabalho e na rua, e que a gente viva sem medo, né? Que a gente viva sem medo, isso mesmo. Minha querida, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta pessoal minha para ti, porque quando eu te ouço, Gabi, eu já te ouvi em algum outro momento e tu falou assim que antes de tu formar o escritório, tu meio que subestimou o poder do patriarcado, tu não imaginou que tu ia receber tanta lenhada, vamos dizer assim, por estar empreendendo Eita! dessa forma. E agora tu vê o quanto isso é estrutural, né, para nós na sociedade. Eu quero te fazer a pergunta baseada nisso, que é, minha querida Gabi, o que você faz para conseguir desopilar, refrescar as suas ideias, trazer esse sorriso? Tem um tanto de meiguice no teu olhar, no teu sorriso, tem tanto acolhimento na tua fala, mesmo quando tu é mais incisiva. E aí, ó, me emocionei só em falar isso pra ti. Eu também. Mas você consegue esse equilíbrio. Então, conta pra nós aí os segredos, Gabriela Souza, de enfrentar o dia a dia. Eu sou feliz. E a felicidade, ela é revolucionária, porque senão o medo ele ganha da gente. Eu tenho medo, de forma muito frequente e constante, porque eu trabalho mexendo num vespeiro. Mas eu aprendi com uma colega e também no exercício diário
que a nossa felicidade ela é revolucionária, porque quando a gente fica triste, daí sim se ganha, porque foi a base da tristeza e do medo que usurparam nossos direitos. E eu dedico muito tempo, ou o tempo que eu consigo, pequenos momentos de autocuidado ao longo do dia, e eu acho que a gente precisa cultivar os nossos afetos. Né, ser feliz, estar perto, mostrar que ama, fazer alguma coisa gostosa para comer, buscar essa felicidade e buscar estar perto dos meus alunos, né, secundaristas, que essa rapaziada nos devolve tanta alegria, né, e entender que sim, que é difícil e que é estrutural, e estrutural envolve também o judiciário, envolve tudo que deveria acolher e não acolhe, mas que quando a gente cansa, a gente recolhe as tropas para conseguir ganhar a batalha. De vez em quando eu fico quietinha, me tapo no cobertorzinho, me permito passar ali umas horinhas em silêncio, assistindo uma bobagem, porque a gente também não tem que ser sério o tempo todo, né? Eu gosto muito de sair desse papel de advogada. Eu gosto de carnaval, eu gosto de bagunça. Sofri muito agora nessa pandemia de não ter carnaval. Eu ligo uma música bem alta, eu vou mexer na minha horta, eu vou brincar com meus cachorros, sabe? E eu vou tentar desopilar um pouco, porque senão a gente vive só disso e aí a gente afunda. Olhar, buscar outros ares, e de vez em quando é difícil, viu? De vez em quando eu não consigo, mas eu conto com grandes amigas que me seguram, porque um dos meus lemas é que uma puxa e sobe a outra. Eu me permito ficar mal de vez em quando, mas eu tenho amigas que me lembram disso. De vez em quando elas não estão bem e a gente ajuda, porque é isso, sororidade, defender os direitos humanos das mulheres é estender a mão. Que lindo! Que a gente possa lembrar de fazer essas pequenas pausas. Eu lembrei uma frase do Karnal que ele diz assim: só de raiva eu vou ser feliz, ou seja, a melhor vingança é ser feliz. É verdade, porque senão essa lógica patriarcal e tudo isso nos atropela. De vez em quando a gente dá uma entristecida, sabe? Porque é triste também, mas a gente olha para os lados, a gente vê um avanço também. A gente tem que ficar atenta, porque em tempos de crise os direitos das mulheres são sempre os a serem retirados, mas a gente pode olhar para o lado e entender que a gente tá num lado de luta em que eu consigo ver minhas companheiras, ter afeto, né, ter espaços divertidos, enfim, rir, cura, né, e eu acho que essa frase é ótima para começar a usar, porque só de raiva eu sou feliz. Olha, Gabi, muito obrigada mesmo, do fundo do coração, e saber, Gabi, que tem você, que é sim, eu sei que tu não gosta de ouvir isso, mas é sim um exemplo pra gente, pra tantas outras mulheres, pra essa juventude que tá vindo, que tá te ouvindo, que tá bebendo de uma fonte abundante. Que tu siga, minha querida, siga, assim, tu é um presente pra nós nessa live, nessa Semana da Mulher, e eu só tenho que te agradecer e te desejar o mês da mulher incrível, maravilhoso, cheio de boas surpresas nessa área. Ai, gente, muito obrigada, é bom dar uma renovada na energia. Agora minhas alunas vão ter um segundo turno de aula. Uau! Ai, gente. Tá, obrigada a todo mundo. Boa noite. Um abraço. Tchau.